Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito delicado, sobre por que sofremos tantos, por que temos tantas guerras, por que temos tantas mortes e por que Deus permite que tudo isso acontece. Eu ouço muito as pessoas me questionando, falando assim: por quê? Que se Deus é bondoso, Deus é amoroso, Ele permite tanta destruição. E como eu vim hoje, já comecei dizendo que esse tema é muito delicado. É tão delicado que os líderes das igrejas, sem críticas, mas uma crítica leve, eles não comentam sobre isso, sobre o porquê. Ou porque de fato eles não sabem, correto? Ou porque, como é delicado e falar sobre isso, afasta os membros da igreja, traz críticas negativas para sua imagem. Bom, mas eu não estou preocupado com críticas positivas ou negativas, porque o apóstolo Paulo disse o seguinte: se eu estiver agradando aos homens, não estaria agradando a Deus. Então, se o vídeo ficar muito longo, eu corto ele no meio e divido ele em duas partes, ok? E se gostar, de acordo com que você vai assistir no vídeo, dá pausa e faz comentário, não tem problema se as críticas forem positivas ou negativas. E já curte e se inscreve no canal. Então vamos lá. O porquê que Deus permite tanta destruição, tanta maldade no mundo e dá a impressão que Deus não está nem aí, que dane-se nós, meros mortais, meros seres humanos que por muitas vezes dá a impressão que somos irrelevantes. Mas se analisarmos aqui na luz das Escrituras, ele diz que nós somos uma obra preciosa dele, que ele nos fez a imagem e semelhança. Se ele nos fez a imagem e semelhança, então por que tanta destruição? Vamos devagar e com calma. Bom, primeiro eu quero falar sobre as mortes. O porquê que ele permite tanta morte, tanto crimes, tanto hediondo, não hediondo. Eu vou melhorar essa frase hediondo porque meu vídeo, em nome de Jesus, já está chegando em outros países e não existe essa palavra hediondo em outros países. São crimes bárbaros. Por que que ele permite que acontece alguns crimes bárbaros e todos os tipos de crime? Ele está alheio a esses acontecimentos? Bom, ele disse que era que era importante acontecer todos esses tipos de calamidade e que depois ele viria quando essa terra já não existisse mais salvação. Como assim salvação? Quando os homens estariam um odiando o outro, odiando o pai, odiando a mãe, mãe odiando o filho, haveria fome, guerra, todo tipo de destruição. Ele viria no ápice, no apogeu de quando o homem estaria se destruindo. Levando isso em consideração, nós entendemos que, embora nós oramos a Deus para pedir que Ele alivie o fardo dessa terra, mas isso é ante as Escrituras, o que Jesus Cristo pregou. Então, o mal, a destruição vai continuar até os finais do tempo, até a segunda vinda dele. Mas vamos lá. Primeiro eu quero que nós entendemos o seguinte, que um dia para Deus é 1000 anos, certo?
Então, o nosso sofrimento aqui não deixa de passar pelos olhos do Criador em média de 1 minuto, 1 minuto e meio. Mas como assim, irmão Wagner? Se nós entendermos que a nossa vida terrena aqui é em média de 80 anos e a gente fazer um cálculo que um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos dividido pelo tempo que nós estamos aqui, ou vice-versa, nós estamos longe da presença física de Deus em média de 1 minuto e meio, né? É pouco, mas o sofrimento é grande. Mas se a gente entender que tudo que nós sofremos aqui é em questão de 1 minuto e meio e nós vamos passar a eternidade em outro local, esse tempo que nós estamos aqui é como se fosse um sonho. Quando vamos dormir, temos 8 horas de sono, não de sonho, de sono. Estamos dormindo durante, teoricamente, 8 horas. Mas o nosso sonho, quando sonhamos, não passa de 2 minutos. Então, dá a impressão que sonhamos uma vida inteira de um sonho. Bom, mas mesmo assim, irmão Wagner, eu sinto muita dor. E as escrituras não trazem alento sobre isso. Bom, vamos falar das mortes então. Jesus, ele em várias passagens, ele disse que para Deus, os vivos e os mortos são todos iguais. Como assim somos todos iguais? Imagine Deus e agora Jesus Cristo também lá no reino celestial e olhando aqui para essa terra aqui. Com os olhos dele, o que ele vê? Ele vê nós, a carne, e aqueles que já morreram, que não tem mais carne, ou quando ele olha, ele vê somente o Espírito de todos. Que para nossa visão, nós estamos vivos e os outros estão mortos. Mas para Deus, não importa. Para Deus, todos vivem. Mas todos estão mortos porque estão fora da presença de Deus. Bom, o que é estar morto? É aquele que não está junto com Deus. Tanto que fala da segunda morte, depois do julgamento, que é aquele que não vai viver mais com Deus, que é a segunda morte. Então, teoricamente, quando nós estamos aqui e não estamos aqui nessa terra e não estamos junto com Deus, nós vivemos mais ou menos uma morte espiritual. Mais ou menos, tá? Por quê? Porque não estamos contemplando a imagem de Deus. Então, é a morte. Bom, então, quando Deus olha lá de cima, o que ele vê? Ele vê uma única coisa. Ele vê o Espírito, que é o que realmente importa. Mas, irmão Wagner, eu não concordo com você. Tudo bem, escreve aqui embaixo que você não concorda e podemos discutir sobre isso, ou você pode mandar uma mensagem lá no meu Insta, que eu vou deixar o endereço aqui embaixo do meu Insta, ou na bios também aqui desse canal tem lá o meu Insta. Pode entrar e a gente conversa. Bom, se não concorda que ele olha com os olhos e vê somente o nosso espírito, a conversa com Nicodemos, olha só que profunda. A conversa com Nicodemos, Jesus disse: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, aqui, o que eu estou querendo dizer tem base, porque tudo bem, eu estou na carne, mas eu sou nascido do Espírito. Mas essa carne aqui só é o templo do Espírito, tanto o templo do Espírito de Deus, quanto o templo do meu Espírito. Ele guarda o meu Espírito.
Tanto que quando esse corpo desfalecer, o meu espírito retornará para Deus, que é a essência. Por isso que eu estou falando que para Deus os vivos e os mortos são iguais, porque os dois têm espírito. E o que importa para Deus? Diz aqui, o que importa para Deus? É a sua carne ou é o seu espírito? É o seu espírito, mas importa sim aquilo que você faz com a sua carne. Por quê? Importa o que você faz com a sua carne. Porque quando você ressuscitar, lá naquele grande dia, você terá um corpo glorificado. Então, aí já entra na parte dos talentos, que aquele que pegou um talento e escondeu, aquele que pegou o talento se multiplicou. E Jesus disse, bom, se no pouco você foi justo, né, então entra agora para o meu gozo eterno, porque eu vou te multiplicar. Então, é importante a carne, porque na carne que conseguimos controlar os nossos desejos, anseios, ira, rancor, a maldade, que é aonde eu quero chegar, que é o começo do vídeo. Por que existe tanta maldade? Bom, agora que começa a parte delicada do vídeo, onde as pessoas vão querer criticar e jogar pedra contra a minha pessoa, mas, de novo, não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para levar o evangelho na luz das escrituras. Ah, mas irmão, prova o que você está falando na luz das escrituras. Então faz o seguinte, prova que eu estou errado em vez de pedir a minha prova. E Jesus Cristo disse, nossa, ai daquele que fica procurando prova em tudo. Faz o seguinte, lê as escrituras, lê, relê, ora, pede a Deus explicação, que você vai conseguir entender o que eu estou falando. Bom, a maldade. Imagine que agora você não, todos, ressuscitou naquele grande e glorioso dia que eu estou ansioso por ele. Bom, todos ressuscitaram. Todos. Hitler ressuscitou. Bom, agora vai ter o julgamento final para a condenação e aquele que vai entrar para a glória de Deus, correto? Hitler vai ressuscitar com um corpo perfeito? Me diz, escreve aqui embaixo se ele vai ressuscitar com um corpo perfeito. Porque as escrituras diz que todos vão ressuscitar. Uns para a glória e outros para a condenação. Mas todos vão ressuscitar. Correto? Todos. Bom, agora imagina que todos aqueles que ressuscitaram vão entrar no reino dos céus. E eu já vi alguns pregadores evangelistas, líderes, principalmente na internet, dizendo o seguinte, que Deus, depois do julgamento, ele vai nos purificar e eliminar toda a maldade que existe de nós. Bom, isso é uma mentira. Por que isso é uma mentira? Que quem fala isso está totalmente fora da visão das escrituras. Porque Jesus e todos os apóstolos disseram, nada impuro entrará no reino dos céus. Bom, aí eu tenho que voltar e lembrar que quando a pessoa foi lá entregar a sua oferta, que teoricamente seria o dízimo, ao templo, Jesus falou, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não entrega a sua oferta. Vai lá, se reconcilia com seu irmão, faz as pazes, aproveita que está os dois no mesmo caminho, porque se morrer um com inimizade com o outro, os dois vão para o julgamento. Bom,
Aí depois, lá em Apocalipse, você vai ver o que não entra no reino do céu. Ciúmes, né? Vou falar as coisinhas que, teoricamente, nós deixamos passar, porque criticamos muito teoricamente, os pecados que são grandiosos, mas não existe pecado grande ou pequeno. Então vamos lá, os ciúmes, a inveja, a fofoca, a cobiça. Aí tem um outro também que, se você olha para uma mulher cobiçando, ou você olha para um homem cobiçando, não entrará no reino do céu. Então olha só, Jesus está dizendo que qualquer pensamento impuro não entra no reino do céu. Então, não quer dizer que ele vai te purificar. Você tem que estar puro. Você não pode chegar no dia do julgamento com esses pensamentos. Correto? Bom, eu acho que eu estou conseguindo explicar o que eu quero dizer. Que isso é o livre-arbítrio. Então você vem para essa terra para você poder aprender a controlar os seus desejos, a sua ira, a sua inveja, a sua avareza, os seus desejos sexuais. Bom, morreu e o Hitler ressuscitou. E agora? Ele tem um corpo perfeito, ele vai para o reino do céu? Vamos, teoricamente, sem distorcer o que eu estou dizendo, ele fosse para o reino dos céus, porque Deus é misericordioso, correto? Deus vai modificar todo o DNA dele e vai transformar ele numa pessoa boa? É isso? Quando você come do fruto do conhecimento, que você tem conhecimento é apagar tudo aquilo que você fez, é apagar todas as suas experiências. Bom, pelo que eu entendo, conhecimento é você entender de tudo e de tudo mesmo. Desde como criar mundos, desde que como criar seres humanos, conhecimento de tudo. Tanto que Deus disse, quando o homem comeu do fruto do conhecimento, eis que o homem é um como nós. Aí a Bíblia vai lá e traduz assim na nossa linguagem, conhecedor do bem e do mal. Por que conhecedor do bem e do mal? Porque o conhecimento ele traz tanto o bem quanto o mal. Olha aí as bombas, olha as guerras, olha as armas, olha os venenos. A pessoa pega um veneno de cobra e transforma em algo bom. Outros pegam o mesmo veneno e transformam em algo ruim. Então, conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore do conhecimento é aquilo que transforma você em Deus, conhecedor de tudo. Ah, Wagner, você pegou pesado. A árvore do conhecimento transforma nós em Deus? Deus não conhece tudo? Eu não estou falando que nós vamos ocupar o lugar de Deus. Não, nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, vamos morrer, ressuscitar, ter um corpo glorificado e agora conhecedor de tudo. Tanto que Jesus Cristo disse, vai lá em Apocalipse, pesquisa, que aquele que vencer será grandioso e na sua imagem, eu até gaguejei, a sua imagem, nós vamos pôr. Você que está me assistindo, morreu e ressuscitou. Você agora será como a luz do sol. Bom, quem é a luz do sol no reino celestial? Senão Deus. Então nós seremos agora semelhante a Deus. Bom, mas aí você ainda não explicou o porquê de tanto sofrimento. Eu estou tentando explicar uma parte para chegar nessa parte delicada. Bom, ressuscitamos. Temos um corpo perfeito. Agora vamos entrar no reino dos céus, correto? Se algo impuro entrar no reino dos céus, por isso que as escrituras diz, nada impuro entrará no reino dos céus. A parte delicada.
meus irmãos, Lúcifer, que era conhecido como a estrela da manhã, se rebelou contra Deus dentro do reino dos céus. Aí, prova duas coisas. Primeiro, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio já existia dentro do reino dos céus. E o segundo, que ele tinha dentro dele, entre aspas, o conhecimento para querer se rebelar ou não contra a autoridade de Deus. Vamos melhorar isso. Não foi só Lúcifer, a estrela da manhã. A terça parte do céu todinha caiu com ele, se rebelou. A estrela da manhã, conhecida como Lúcifer, e os seus demônios. Então, já prova que no reino celestial temos a escolha. Quando nascemos aqui, somos provados de todas as maneiras. Por quê? Porque quando morremos e adquirimos um corpo imortal, conhecedor do bem e do mal, no dia do julgamento, nenhuma vírgula de pensamento impuro entrará no reino do céu. Por quê? Para não haver uma nova rebelião daquilo que já existiu outrora, em tempos passados. Então, depois dessa vida, quem entrar no reino do céu será semelhante a Deus. Jesus Cristo disse, quando foi questionado, que tipos de homens devemos ser? Ele disse, eis que vocês deveis ser como vosso Pai que estás no céu. Aí você fala assim, mas é difícil nós sermos como Deus. Irmão, por isso que você não vai entrar no reino dos céus. O reino dos céus é para aquele que se purificar de todo o seu íntimo, desde dos seus pensamentos. Por isso que ele disse, olhou para uma mulher cobiçando, está fora do reino dos céus. Porque no reino dos céus seremos semelhantes a Deus. E não poderá haver uma nova guerra celestial. Mas aí os líderes religiosos vão dizer que eu estou profundamente equivocado. Aí eu digo, por que houve então a guerra nos céus? Por que Lúcifer, a estrela da manhã, foi contra as ideias de Deus? Por que a terça parte do céu? Só para vocês terem uma noção, o que é a terça parte, pega 100 e divide por 3. Né? Aí você pega essa uma que você dividiu e joga fora. Né? É quase a metade, quase, não é a metade, é quase a metade. Quase a metade do reino dos céus caiu. Então quer dizer que quase a metade do reino dos céus existia maldade dentro de si. Não é que existia maldade, existia o livre-arbítrio. Que é o mesmo livre-arbítrio que Adão utilizou para comer do fruto do conhecimento. Que depois eu vou falar um outro vídeo para explicar realmente o que era esse fruto do conhecimento e o porquê que Adão comeu e porquê que estava lá. Que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. Bom, então eu espero ter explicado para vocês o porquê sofremos. Porque somos forjados, temos que ser provados de todas as maneiras se realmente somos dignos e aptos de entrar no reino do céu. Tomou um tapa na cara, vai revidar? Imagina no reino do céu você revidando. Não que vai haver esse tipo de pensamento para revidar. Claro que não vai haver esse tipo de pensamento, porque não vai nem entrar. Mas se você entender que já houve uma guerra no céu, porque o pensamento de alguns era contrário aos pensamentos de outros. Bom, então eu expliquei por que sofremos tantos. Sofremos tantos porque seremos semelhantes a Deus. E o segundo, o porquê
que ele permite as mortes? Primeiro, não seremos ressuscitados se não haver a morte. Segundo, temos que superar a dor da morte, tanto dos nossos entes queridos, tanto dos flagelos que as pessoas fazem contra nós. E outra coisa que eu disse é que, para Deus, todos são iguais. Todos. Tanto que Jesus Cristo, quando morreu, aonde ele foi? Está lá. Ele desceu à mansão dos mortos e pregou para os espíritos que estavam em prisões. Mas por que desceu à mansão dos mortos? Ele não pregou para nós que estávamos vivos? Por que ele desceu e pregou para os espíritos que estavam em prisão? Porque a Bíblia diz o seguinte, que quem estavam, para quem ele pregou? Para todos aqueles que morreram antes do dilúvio, onde somente a família de Noé se salvou. Então, todas aquelas pessoas não conheciam Jesus Cristo e eles precisavam saber quem é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi lá e se apresentou e contou sobre o plano de salvação. Irmão, eu não concordo com o que você disse. Tudo bem, eu já disse para vocês, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para falar o que as Escrituras estão dizendo, igual Paulo. Se eu procuro agradar os homens, não estaria procurando agradar a Deus. Bom, quando Jesus foi lá e pregou para os espíritos que estavam em prisão, ele já explicou a conversa com Nicodemos. Qual conversa com Nicodemos? Quando Jesus disse para Nicodemos, quando ele falou que teria que nascer de novo, Nicodemos, a conversa vocês já conhecem, certo? Que ele falou que teria que nascer do Espírito, porque aquele que é Espírito e aquele que é nascido da carne é carne. E depois ele diz o seguinte, que as pessoas que serão salvas serão aquelas que acreditam em Jesus. Outra coisa importante dessa conversa que eu vejo que as pessoas comentam muito sobre nascer da carne e nascer do Espírito, certo? Mas tem um outro ponto muito profundo nessa conversa de Nicodemos, quando Jesus disse: aquele que não acredita em mim já está condenado. Olha só. Gente, presta atenção, o que é já estar condenado? Nem para o julgamento vai. Não acredita em Jesus Cristo? Não tem nem julgamento, porque você já está condenado. E lembre-se, nada impuro entra no reino dos céus. E quem não acredita em Jesus Cristo já está condenado. Irmãos, eu espero ter explicado o porquê sofremos tantos. Eu sei que, nossa, é difícil de aceitar tanto sofrimento para a nossa vida. Bom, mas se você sofre, a gente já ouviu muito isso, é porque você está no caminho certo. Você está no caminho certo, porque eu gostei muito, que eu estava andando pelas redes sociais e tem uma mulher que ela parecia ter Alzheimer. Eu não posso colocar o vídeo aqui porque tem direitos autorais, porque faz parte de um vídeo. A mulher tem Alzheimer. E o filho dela questiona, se vocês já assistiram esse vídeo, coloca aqui embaixo de assistir. O filho dela vira para a mãe que tem Alzheimer e fala assim: mãe, a senhora acreditou sempre em Jesus Cristo, nas Escrituras, e olha como que a senhora está aqui. Ele estava murmurando, e lembre-se que a murmúria também não entrará no reino dos céus. Ele estava murmurando porque a mãe tinha Alzheimer, e ela foi devota de Jesus Cristo a vida toda, e ela estava assim, ó, porque ela não tinha mais memória. E ele continuou: eu, por outro lado, nunca acreditei em Jesus Cristo, mas eu tive a minha vida farta, tenho dinheiro, não sofro. Que Deus é esse? Aí a mulher, assim, num piscar de olho, toda a memória dela volta, ela vira para o filho e fala assim:
É assim que Satanás age. Ele faz você se sentir livre, te dá tudo o que você precisa para você nunca recorrer a Deus. Mas na realidade isso se chama prisão. Porque você está numa prisão com tudo farto. Jamais você se recorrerá a Deus. Então, irmãos, eu quero entrar no reino dos céus. E eu faço aquilo que Jesus Cristo disse. Procurai o reino do céu e a sua justiça com toda a sua força, e tudo lhe será acrescentado. Eu quero que vocês comecem a refletir mais sobre o que é entrar no reino do céu. O que é as Escrituras quando diz você será semelhante a Deus. Aí você entenderá por que nada impuro entrará no reino dos céus. E tem outra coisa. Deus, ele quando diz que Jesus Cristo lavará os nossos pecados, é porque quando você se arrepende e não peca mais, ele lava. O que quer dizer lavar? Ele não se lembrará mais do seu pecado, porque você já se purificou, você já não peca mais, você está apto. E Deus é misericordioso. Eu sei que provavelmente eu não falei tudo que eu deveria, algo ficou para trás, mas se precisar eu volto e faço outro vídeo com outras explicações. A partir do momento que vocês deixarem as questões aqui perguntando, irmão, mas explica isso, eu não entendi isso direito. Aí eu volto, faço outro vídeo e explico melhor. Eu quero que vocês entendam que eu não estou pregando placa de igreja. Eu estou pregando o caminho de Jesus Cristo. E doa quem doer. Eu não estou aqui de novo para agradar aos homens, e sim para agradar a Deus. Se inscreve no canal, gostou? Se inscreve no canal, compartilha, deixa sua mensagem. Tem vários vídeos que eu faço aqui e vejo vocês em outros vídeos. Espero que vocês fiquem em paz em nome de Jesus Cristo. Amém. E vejo vocês no próximo vídeo.